O estádio Brinco de Ouro pode ter os seus name rights adquiridos nessa temporada de 2022. No vídeo de hoje irei trazer aqui uma estimativa de quanto o Guarani poderia negociar os seus direitos de nome do seu estádio, além disso de grandes empresas instaladas em Campinas e no interior de São Paulo que poderiam financiar, quem sabe, essa aquisição e sendo um bom caminho aí para o Guarani, né? Até mesmo modernizar o seu estádio, fazer uma ampliação, planos que já estão na cabeça da diretoria há algumas temporadas. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos aquele recadinho básico, né? Deixe seu like aqui embaixo, também se inscreva no nosso canal, a ajudar a gente a chegar nessa marca de 30 mil inscritos aqui no YouTube do Black Card. Eu irei começar o vídeo de hoje explicando, né, o que é esse negócio de name rights. Basicamente muito simples, é você ceder o direito de nome da sua praça esportiva para uma empresa, uma marca, enfim, que esteja interessada em patrocinar. Algo que aqui no Brasil, infelizmente, a gente vê muito pouco, mas principalmente no futebol europeu, asiático e norte-americano, temos vários exemplos, né, de como os clubes podem realmente ganhar dinheiro de outras formas, né? Não apenas vendendo jogadores, patrocínio numa camisa, até mesmo direito de televisão, pode se monetizar de várias formas possíveis para montar um elenco competitivo, algo que é muito importante, né, para o Guarani, vindo dessa recuperação financeira do clube bugrino nas últimas temporadas. Então é algo muito interessante, até mesmo eu vejo que aqui no Brasil vai ter um crescimento muito grande disso nos próximos 5, 10 anos, até mesmo para a gente olhar futuramente e ver como é que um time que tem um estádio tão grande, tão tradicional, numa cidade tão importante como é Campinas, com o Guarani, então não ter uma empresa, né, patrocinando isso é realmente algo inacreditável. É quase que a mesma coisa de um time hoje jogar, né, sem ter um patrocinador master numa camisa, num Brasileirão, num campeonato estadual ou algo do tipo, algo inimaginável nos dias atuais, né? Espero que pelo menos futuramente a gente veja assim, né, na situação dos name rights. Até mesmo houve uma ideia do Guarani lá em 2014 de uma construtora derrubar mesmo o estádio Brinco de Ouro para construir empreendimentos, aí sim, né, fazer um novo estádio para o Guarani em outra região da cidade, além disso um próprio CT e uma sede social para o clube, sendo estimado nessas construções, enfim, quanto que o Guarani poderia ganhar, mais ou menos de 400 milhões de reais. Até mesmo existia esse projeto também para a Ponte Preta, mas acabou que nenhum dos dois foram para frente. Em 2015, no momento que o Guarani estava muito prejudicado das dívidas, né, realmente acho que foi o ápice ali da história bugrina, a justiça aceitou vender, né, o Brinco de Ouro por 105 milhões de reais naquela ocasião, mas o Guarani não resolveu vender, já que ele previa pelo menos 350 milhões para sair dessa sua situação de dívidas e construir, né, tanto o seu estádio quanto também uma sede social e o seu CT de treinamentos novo. Então o Guarani tem sim esse interesse de modernizar o estádio, enfim, até mesmo buscar recursos de outras formas. Os name rights, né, seria assim uma opção muito interessante para o clube. O estádio Brinco de Ouro da Princesa, que foi construído ainda lá na temporada de 1953, teve aí, né, a sua capacidade aumentada em 1980, foi remodelado também em 2002 e também em 2006, tendo a capacidade atual para aproximadamente 29 mil torcedores. Então é um estádio muito importante para o cenário brasileiro, né, estando numa cidade também importante nas principais regiões do país, pode sim conseguir um contrato bem vantajoso com os name rights. Aqui no Brasil, a gente, como eu disse, né, infelizmente tem poucos exemplos, para citar alguns. Os dois maiores acordos já fechados com empresas e clubes brasileiros foram, em primeiro lugar, tanto o Corinthians quanto também o Palmeiras, com a Neoquímica e a Allianz, respectivamente, fecharam acordos de 20 anos de duração por mais ou menos 300 milhões de reais, tá bom? Com correções, juros e todas essas formas de pagamentos. Em segundo lugar, vem o Atlético Mineiro, que conseguiu um financiamento parecido com o que o Guarani teve o interesse lá em 2014. O Atlético vendeu, né, os seus name rights por 60 milhões de reais por 10 anos para a MRV, com uma prorrogação ali meio que automática também para mais temporadas, caso tenha interesse das duas partes, né? Além disso, a MRV irá construir o estádio do Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Terceiro e quarto lugar ficou aí também a Arena de Pernambuco e a Arena de Salvador, que conseguiram negociar os seus name rights por mais ou menos 50 milhões de reais por 10 anos de duração,
com a Itaipava. Em sexto lugar fica o Atlético Paranaense, que fechou um acordo ainda lá em 2005, um dos primeiros clubes do futebol mundial, o primeiro no futebol brasileiro a fechar acordos de naming rights com a Kyocera, empresa japonesa que naquela ocasião pagou aproximadamente $1 milhão anuais para o Furacão. Então a gente tendo noção um pouco desses números, né, quanto que o Guarani poderia colocar no bolso nessa negociação dos naming rights do estádio Brinco de Ouro. Eu fiz uma estipulação, acredito que se fosse para fechar um acordo hoje de 20 anos de contrato, tá bom? Como vem sendo um padrão aqui no futebol brasileiro, seria mais ou menos entre 80 a 120 milhões de reais total. Lembrando que esse valor nunca é pago em uma parcela só, tá bom? Pode definir ali da melhor forma possível, geralmente é anual ou pode ser também mensal. Quanto isso daria, né, para as contas aí do Guarani? Se fosse fechado um acordo de 80 milhões de reais, isso daí ficaria mais ou menos 4 milhões por ano. Por mês daria 333 mil. Se a gente fechar aí, por exemplo, um acordo ainda mais vantajoso de 120 milhões, daria anuais 6 milhões de reais, isso por mês, 500 mil. Que convenhamos assim, não vai ser um dinheiro que vai mudar, por exemplo, a história do Guarani, transformar num grande potência atual da Libertadores ou algo do tipo, brigar pelo título mundial, nem nada do tipo, mas com toda certeza ajudaria bastante, principalmente num cenário do Guarani disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Já pensou aí você ter, por exemplo, 500 mil reais mensais garantidos por 20 temporadas? Dá para trazer um jogador assim excelente, né, para o time. É um cara aí realmente dos grandes clubes do futebol brasileiro, né? Se a gente podemos dizer os 12 grandes, né? Se bem que a verdade poderia estender muito mais essa lista, mas não é um assunto para o vídeo de hoje. Enfim, daria uma grana muito interessante que poderia ajudar bastante o Guarani na contratação de bons jogadores, enfim, investir também dentro do seu estádio, que é uma coisa que a diretoria já tem interesse há algumas temporadas. Obviamente, né, indo um passo de cada vez, acho que seria um dinheiro muito importante para o Guarani. Agora sim, Guilherme, tem empresa interessada? Desde que eu pesquisei, que eu saiba aqui também, recentemente não, tá bom? Mas o Guarani pode sim buscar outras marcas, enfim, parceiras para fechar acordos que podem realmente ser uma forma extra de capitalização para os clubes aqui também do futebol brasileiro. Irei colocar aqui também outras empresas grandes que estão sediadas na cidade de Campinas, tá bom? Que podem, quem sabe, ser um dos patrocinadores do Guarani, como por exemplo a CPFL, que trabalha no ramo de energia, além da Honda e da Bosch, que tem sedes, né, filiais na cidade de Campinas, sendo as principais. A gente considerando apenas os patrocinadores recentes e até mesmo grandes marcas, como por exemplo a Asa Alumínios, que está sediada na cidade de Campinas, patrocina o Guarani há várias temporadas. Se fosse para mim escolher uma, eu acho que a Asa, por exemplo, poderia ser uma forte candidata a investir mais no Guarani, né, numa situação de naming rights possivelmente. Além disso, patrocinadores fortes atuais como a Pixbet, além da Cotar Cable, acho que pode ser marcas interessantes também para um eventual patrocínio master, enfim, extra também pelo lado do Guarani. Lembrando que é uma situação bem mais tranquila do que, por exemplo, um clube empresa, né, que pode acontecer algo como foi com o Bragantino, mudança de cor, símbolo, o próprio nome, mas com os naming rights não, né, apenas você ceder o nome do seu estádio para uma empresa, que obviamente vai estampar ali também durante as partidas, mas o torcedor, né, pode chamar da forma que quiser, enfim, e colocando uma grana boa para o time, não precisa mudar o estádio, a cor, nem nada do tipo. Acho que com toda certeza daria um bom negócio, né, e ajudar também ambas as partes, tanto pelo lado do Guarani financeiramente, quanto também por essa empresa, né, estando aí estampando um dos principais estádios do futebol mundial. Com toda certeza seria assim um acordo muito vantajoso. Quero saber sua opinião sobre esse assunto, se você acha que é uma boa também o Guarani buscar novos parceiros para, quem sabe, financiar essa aquisição, né, dos naming rights disponíveis e também do estádio Brinco de Ouro em Campinas. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!